Então é isso aí. Vamos lá? Bom, Posso ler a pauta? sim. Então, a pauta dessa semana, o conteúdo que a gente vai ver é sobre a densidade e a gente vai fazer uma proposta experimental primeiro de resgate submarino e depois a outra proposta que a gente tem para vocês é um desafio para fazer aí... Nossa, tá passando um caminhão bem agora. Passou. Passou. Para fazer aí experimentos envolvendo a densidade. Então, pesquisem e vejam o que é viável na casa de vocês para vocês estarem fazendo. Enviem para a gente aí até quarta-feira, até quinta-feira de manhã ainda dá para a gente estar recebendo, porque a gente precisa aí nos organizar para estar passando o material, tá bom? Então, a gente quer contar agora com a participação de vocês efetiva, tá, gente? Bom, as habilidades, então, reconhecer as propriedades gerais e específicas da matéria, aplicar o conceito de densidade em situações práticas, realizar experimentos simples envolvendo a densidade, analisar as relações massa, volume e densidade por meio de uma tabela e compará-las. As competências socioemocionais envolvidas nessa aula é curiosidade para aprender, empatia, resiliência, abertura ao novo, imaginação criativa, foco e também determinação, tá? Para fazer todas as atividades propostas. Vamos lá? Pode passar, Luz. Bom, antes da gente falar da densidade, a gente tem que entender um pouquinho que toda a matéria, todos os materiais, eles apresentam propriedades que são classificadas em propriedades gerais e propriedades específicas, né? As propriedades gerais são aquelas que todo material ele vai apresentar e não serve para diferenciar um material do outro. Então, nesse quesito, a gente dá como exemplo, por exemplo, a massa e o volume. Então, eu posso ter matérias diferentes, né? Por exemplo, o papel, 1 quilo de papel com 1 quilo de ferro. Então, a massa, ela é a mesma. Então, não permite a gente diferenciar que material a gente tá manipulando, utilizando. Já as propriedades específicas, elas permitem a gente chegar num conjunto a um determinado material, porque cada material ele vai ter um tipo específico, né, de propriedades físicas e químicas que vão permitir identificá-lo. Então, nesse ponto, a gente dá como exemplos a maleabilidade, a dureza, o brilho, o ponto de ebulição, difusão, e com isso a densidade, que é o que a gente vai pegar para a gente estudar nesse momento. Querem falar mais uma coisa, Luiz? Só estão retornando aqui, então, só uma coisinha. Bom, por exemplo, a água aqui, o água e o etanol, pela cor, né, e pela viscosidade, por exemplo, a gente não poderia diferenciá-los, mas pelas propriedades como ponto de fusão, ebulição, até o odor, a gente poderia classificá-los e reconhecê-los. Isso. Mas o que é a densidade, galera? Alguém sabe? Já estudaram isso no ensino fundamental? Viram também um pouco no primeiro ano do ensino médio? Agora eu esqueci, tava na ponta da língua. É negócio da água, eu só sei que tem a ver com alguma coisa com a água. Não precisa usar termos técnicos, use o que você imagina. Isso. Fale o que você imagina que seja, entendeu? Sim. Depois a gente formaliza depois. Os demais... É o pó é mais denso? Tipo, a água é menos densa que o óleo? Sim. Por aí vai. Alguém mais? Acho que é isso. Vamos lá, pessoal. Perca uma vergonha se faz igual a Isadora, assim, Natanael. Cadê o Natanael hoje? Perdeu uma vergonha em falar isso. A massa e o volume de um corpo, colocaram ali no chat ali. Pode escrever aí no chat. Pode escrever também, a gente lê. Deixa eu falar, a participação de vocês é tudo. E aí, o que mais? Alguém tem uma outra ideia? Né, alguma coisa que acontece. Onde está presente a densidade? O volume de um corpo? O volume e... Tem volume mais, de um corpo. Tem a ver com o volume de um corpo? Parte, tem a ver. Muito a ver. Mas alguém sabe onde está presente a densidade? Onde ela se manifesta? Vamos lá, Tainara, Natanael. O corpo humano também tem densidade, né? Tem. Uhum, sim. Tem a ver sim. Vamos lá então? Tem Então mais? vamos saber. Alguém vai falar mais alguma coisa? Não? Então vamos lá então. Então vamos lá. Então a densidade é uma propriedade específica de cada material, portanto serve para identificar uma substância. Então a gente vai ver como que a gente faz isso.
Então, qual é o conceito mesmo de densidade? É a razão entre a massa e o volume por ele ocupado, né? A massa de um material e o volume dele ocupado, tudo bem? Então, quando a gente fala razão, a gente sempre vai dividir, no caso, a massa pelo seu volume, a qual ele ocupa o espaço, no espaço, né? E matematicamente, o Haroldo pode falar melhor, a gente consegue calcular a densidade de todos os materiais. Como eu disse, é só dividir a massa pelo volume. Então, tem uma formulinha básica ali que a gente consegue fazer esse cálculo. Só para complementar, né, que a Andresa comentou, né, na matemática os alunos, eu percebo que eles têm dificuldade de entender o que é a razão, né, o conceito de razão, quando a Andresa comentou ali. A razão nada mais é do que uma divisão, né, entre duas grandezas, tá bom? Você faz uma divisão, geralmente ela vem expressa em formato de fração, como está ali escrito na fórmula da densidade, né? Você pega o valor da massa, dividir pelo volume, né? Você tem uma razão entre a massa e o volume, tá certo? Simplificadamente ali, M sobre V, né? D igual a M sobre V. Tá? Então, toda vez que você quiser calcular a densidade de um objeto, de uma situação, basta você aplicar nessa fórmula e utilizar-se dos cálculos das ferramentas matemáticas para descobrir, certo? Você tendo, então, uma das grandezas, né? Tanto, se você tiver a densidade do objeto e o volume, você consegue calcular a massa. Se você tiver a densidade e a massa, você consegue calcular o volume, tá? E sim também por diante. Você pode calcular qualquer um dos três, tendo os dois elementos deles ali, tá? Aqui é o sistema de unidades de medidas para densidade, né? Então, sabemos que existe um sistema internacional de unidades de medidas, tá? Para vários fatores, assim como na física tem para força, né? Para o cálculo da força lá, unidades em Newton, né? Na química, na biologia, enfim, todas as nossas os nossos estudos têm esses parâmetros que dizem que é um parâmetro universal de marcação de unidades, tá? Para esse caso que nós estamos falando da densidade, seria o quilo por metros cúbicos, né? Porque nós estamos falando de massa, né? Que a unidade é o quilo, e o metro cúbicos é relacionado ao volume, tá certo? Sempre que você estiver falando de volume e tiver em metros, é metros cúbicos o volume, tá certo? O sistema mais usual, também ele fala aqui também é o quilograma por centímetros cúbicos, né? Então aqui você divide a grama pelos centímetros cúbicos ou a grama por mililitros. Já para os gases, né? Falando de gases, ele costuma ser expressa por litros, gramas por litros, tá? A densidade, ela é uma grandeza inversamente proporcional ao volume, né? Lembrando que nós temos grandezas diretas, né? Onde você percebe que as duas grandezas aumentam proporcionalmente, e as grandezas inversas, onde uma delas aumenta, a outra diminui proporcionalmente. Isso significa que quanto menor o volume ocupado por uma determinada massa, maior será a densidade. Então, ó, perceba que quanto menor um, maior o outro. A própria palavrinha já diz essa dicotomia. Então, são exemplos de grandezas diretamente, inversamente proporcionais, tá bom? Aí tem um exemplo aqui do lado, aqui, né, abaixo, ó, responda. O que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Olha só, ali tem, né, o algodão e o chumbo, né, que é um metal. Tá? O que vocês acham aí? Responda no chat, responda aí oralmente. Chumbo? Tempo. Tempo. Chumbo, Isadora. Isadora falou chumbo. Alguém Por causa concorda que com o ela? chumbo, a densidade do chumbo, então, é maior do que a do algodão. Olha, Então o que vamos. pesa mais é 1 quilo de chumbo ao invés de 1 quilo de algodão. O peso é igual. O peso dos dois é igual. Mas a balança a massa do chumbo é maior do que a massa do algodão. Coisa, a quantidade que vai ser diferente. Continua sendo 1 quilo. E o que Todo mundo. muda? O que muda é que o quilo de algodão vai ter muito mais algodão do que chumbo. Quando a gente fala que tem muito mais, o que a gente acabou de comentar aqui seria, né? Quando tem. Qual grandeza? Qual grandeza que a gente está falando aqui? Inversamente. Ó, o Inversamente. Hugo colocou ali no chat que O a Hugo grandeza, colocou. quando fala o que ocupa,
Quanto ocupa, quanto tem. Ocupa o seu espaço preenchido, espaço ocupado. Ele colocou que é o volume, né? Ele colocou ali. Isso mesmo. Volume, né? Tem um volume pequeno, volume grande, né? Eu sou péssima É o nessa espaço. parte de proporções. Não, tá indo muito bem. Tá indo bem, você explicou bem aí o que é o seu pensamento, tá ótimo, tá no caminho. Vou passar aqui, ó. Então, olha só, concluindo aí a nossa pergunta, o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Eles possuem a mesma massa, né? Como vocês comentaram aí. Ou seja, o peso deles é o mesmo. Porém, a massa, 1 quilo de chumbo, concentra-se em um volume muito menor que a massa de 1 quilo de algodão, né? Então, como vocês mesmos destacaram, agora aqui está de forma mais formal, né? O quilo do chumbo, ele está, né, numa massa bem menor do que 1 quilo de algodão, que você teria uma massa, um volume bem maior, tá certo? Então, o volume é que muda aí dentro deles, a massa se mantém a mesma. Portanto, vemos que a densidade de cada material depende do volume por ele ocupado. E o volume é uma grandeza física que varia com a temperatura e a pressão. Isso significa que, consequentemente, a densidade também dependerá da temperatura e da pressão do material, tá certo? Então, tem outros fatores que influenciam na questão da densidade. Então, é isso que foi comentado aí. Então, uma perguntinha para eles rápido assim. Então, se eu tenho assim, ó, 1 litro assim de duas substâncias diferentes. 1 litro. Só que uma, ela tem uma massa maior, vamos supor, 1 litro de cada, né? 1000 ml. Uma tem 1,5 kg e a outra tem 2 quilos. Qual então apresenta a maior densidade? Se as duas têm um Repete, volume, por favor. se as duas têm um volume igual, tipo 1000 ml, só que uma substância tem 1,5 kg e a outra tem 1 kg. Qual que apresentaria a densidade maior? Volume no caso igual, né? A gente falou de massas iguais. E se o volume for igual de duas substâncias? O volume das substâncias 1000 ml, 1 litro. Só que uma tem a massa de 1 kg e a outra tem a massa de 1,5 kg. Então qual é mais densa? A de 1,5 kg. Isso, muito bem, porque se elas têm o mesmo volume, então quer dizer que qual apresentar maior massa vai ter a maior densidade. Muito bem. Assim como o Haroldo falou que tem outras coisas que dependem a densidade depende de outros fatores, como temperatura e pressão, a gente vai dar uma olhada a seguir, olha só. Um exemplo desses é a água. A água é uma substância que apresenta algumas anomalias e é bem legal quanto à densidade dela. Quando a água está sob a temperatura de 4 graus e sob a pressão normal, o que quer dizer isso? Nível do mar e uma atmosfera. Sua densidade é igual a 1 grama para cada centímetro, ou 1 grama por ml, já que são A única unidades. coisa que eu lembrava é que a água tinha densidade, porque eu lembro de de muita série que eu assisto. Tem a água, tem densidade, e como é uma propriedade específica da matéria, toda e qualquer substância tem a sua densidade. E raramente é igual, né, idêntica à outra, tipo a água e o álcool. Pode ser parecido, mas a densidade não é igual. Tem substâncias que têm a densidade exatamente igual? Difícil, muito difícil, porque é uma propriedade específica de cada matéria. No entanto, quando a água está sólida, em temperaturas abaixo de zero, né, quando ela já passou para o estado sólido, na mesma temperatura, na mesma pressão, né, no nível do mar, sua densidade vai mudar. Ela vai diminuir para 0,92 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, a água no estado sólido ela tem a densidade menor do que a água no estado líquido. Mas por quê? Com esses desenhos ao lado aqui eu vou explicar. Por isso que ela boia? Exatamente. Por isso que ela boia. Mais pra frente a gente vai entrar em detalhes desse flutuar ou afundar, boiar ou submergir. A gente vai falar o seguinte, assim, olha só que bacana em relação à água. Enquanto todas as outras substâncias elas separam, as moléculas ficam separadas no estado gasoso, quando vai esfriando ela se aproxima mais e no estado sólido ela se aproxima mais ainda, ou seja, se a água tivesse esse comportamento, quando o gelo ele se formasse no estado sólido, as moléculas de água iam ficar bem juntinhas, ou seja, compactado e a substância mais densa. Já a água não ocorre dessa forma. No estado gasoso, as moléculas estão afastadas, ela ganha ali uma cinética, um grau de agitação maior, então as moléculas ficam afastadas. No líquido, elas ficam um pouco mais próximas, né? Tem uma mobilidade até
até que razoável, estão próximas. Só que quando forma o gelo, quando solidifica, as moléculas formam ali um emaranhado que afasta elas. Então elas formam como se fosse um cristal ali que afasta as moléculas de água. Então ela ganha uma distância entre elas maior do que o estado líquido. Isso faz com o quê? Se as moléculas se afastam, modifica o volume dela. O volume do líquido, do sólido, né? Ele aumenta. Então, o que acontece com a densidade? Se o volume aumenta, já que é uma razão ali, uma divisão, se quem você está dividindo vai aumentar, então a densidade vai acabar sendo menor. Aqui tem dois desenhos aqui que representam também isso aqui, voltando no mesmo desenho. E olha só, dois comportamentos, dois desenhos de um copo aqui, ó. A água aqui com o gelo e aqui uma bebida alcoólica que você tem gelo também. Note a diferença dos dois, olha só. Então lembrando, o gelo ele acaba tendo uma densidade menor do que a água, então ele submerge, ele flutua e no álcool aqui ele acaba afundando no álcool. Então o que acontece com a densidade dos dois líquidos? O que dá para criar uma hipótese? O que dá para falar aqui sobre a densidade da água e de uma bebida alcoólica? Quem seria mais denso ali? A água, por causa que a bebida. Não, na verdade, a bebida alcoólica ela vai usar água e álcool. Então acaba que a densidade acaba resultando o quê? Menor ou maior do que a água pura, por exemplo? O álcool tem densidade menor que a água. Hum. Ou não? Não, pera. Vamos pensar pelo gelo. Vamos supor que o gelo seja igual nesses dois copos. O gelo tem a densidade igual, 0,92 gramas por centímetro cúbico. Se ele flutuou na água, quer dizer que a água tem densidade maior ou menor que ele? Maior? Maior. Então, se ele afundou na mistura formada por água e álcool, ali no caso do uísque, uma substância e água, então quer dizer que o uísque vai ter a densidade maior ou menor que o do gelo? Menor. Por isso afunda. Olha que legal. Então isso daí, quando mistura, né, outras substâncias, a presença de um soluto altera também a densidade de um solvente. E olha o que aconteceria. Imagine só se fosse diferente, se o gelo tivesse densidade maior do que a água. Olha o iceberg como é que é, uma pontinha ali, Nós embaixo, estaria ferrado. olha só alguns lagos Os e mares rios. iriam transbordar. Iria transbordar os mares, né? E aumentar o nível do oceano. Imagine uma boa parte do território que é terra seca, o que iria acontecer com o nível dos oceanos, né? E outros lugares onde tem vida marinha, tem vida ali aquática em rios ou lagos, onde congela. Se o gelo fosse a densidade maior que a água, seria totalmente diferente, né, a vida marinha. Seria. E aqui voltando para outro assunto, falando da densidade, imagine se a densidade, por exemplo, do petróleo fosse maior do que a água do mar. O que aconteceria quando algum navio derramasse, né, o petróleo? Iria dar para resgatar aquele petróleo, Não. despoluir um Pegou. pouco? Mas será que A ia dar gente menos a gente prejuízo se estaria ele lascado. afundasse? Não daria pra resgatar tanto assim, não. Iria afundar. Imagine se afundasse, né, todo aquele óleo, aquela mancha negra lá de petróleo afundasse no oceano, né? Imagine o que Mas aconteceria. seria mais prejudicial ainda? Seria, né? Ele ia afundar. E como é que a gente ia F conseguir pelas pegar a boa parte? tartarugas. É. F pelas tortuguitas. Aqui eu vou aproveitar para falar essa Uhum. parte, como ó, lá no início a gente falou que a temperatura e a pressão influencia na densidade, eu vou explicar um pouquinho o funcionamento de um aquecedor solar, aquele aquecedor solar mais simples, que não envolve uma bomba. A gente sabe que o ar frio, o que acontece com o ar frio, assim, no sentido assim de convecção? O ar frio ele sobe ou o ar frio desce? E o ar quente? O que vocês acham do ar? O ar quando está quente ele tende a subir ou tende a descer? O quente tende a subir. Tende a subir, né? E o frio? Subir? Não sei. E o frio tende a... Descer. A gente tem essa sensação... Então é por isso. Ah, agora que eu entendi como é que forma um tornado. A gente tende a descer, a observar isso também quando a gente passa perto de um rio em que tem uma região, uma baixada, a gente percebe que no começo da noite já a parte mais baixa está muito mais fria do que a parte mais quente, né? Isso acontece muito também nas substâncias. Olha que legal como é que funciona o aquecedor solar. Ó, aquece nessa placa, nesse coletor solar, nessa placa aqui solar, e aí olha que bacana. Por esse mecanismo da densidade aumentar ou diminuir dependendo da temperatura da substância, quando a substância aquece, as moléculas se afastam mais, ou seja,
ela vai ter uma densidade menor, então tende a subir por essa placa. E aí vai para aquele reservatório térmico, que pode ser a caixa térmica, a caixa d'água ou mesmo um outro reservatório. E fica bem na parte de cima, ó. Olha o desenho aqui, ó. Essa cor tende ao quê? A gente ilustrar que é uma temperatura maior. Então é essa água que é coletada para o chuveiro. Ah, mas aí dá para tomar água que ela tem dia frio? Não, tem dia frio não. Mas só que a energia que vai ser gasta pelo chuveiro para aquecer aquela água que já está pré-aquecida é bem menor. E o coletor lá, a placa solar, pega a água debaixo desse reservatório. Então aqui a água fria vai para o coletor, tende a esquentar, a acender, né, a subir por convecção e aí volta de novo pro reservatório. E assim acontece. Por isso que o tornado ele é formado por Essa diferença de vento frio e pressão, vento isso, quente. essa diferença de pressão das moléculas ali, ela tende essa convecção ali de maneira bem rápida ali e acontece aquele fenômeno. Agora em rios, alguém já entrou na piscina mais rasa, então um rio mais raso e reparou que a água na parte mais rasa é mais quente do que a água na parte mais fria? Não é Sim. porque ela recebe mais calor do sol. Não é nem que ela recebe mais sol, é que é menos água, ela consegue esquentar mais. Isso tem totalmente a ver. E aí o que acontece? Quando ela começa a receber mais calor, mais luz, mais sol nessa parte mais rasa, mais superficial, aí o que acontece? Ela vai trocando o calor com a parte de baixo. E o que acontece? Aí as moléculas, quando a temperatura aumenta, as moléculas se afastam, o volume é como se o volume estivesse aumentando e a densidade diminuindo, já que são grandezas inversamente proporcionais. E aí a água mais quente sempre vai ficar na parte superficial da água, enquanto a mais fria vai descer, vai ir para a parte mais funda, né? Porque a água vai estar mais densa. Olha que Então, engraçado. por isso que quando a gente tá no mar, de noite a água tá quente E areia fria, e, e o contrário e quando tá de de dia dia. tá mais fria. Aí tem a ver um pouquinho também com calor específico, que a areia esquenta mais rápido e a água esquenta de maneira mais demorada. Então de noite a água vai estar quente e a areia já vai ter esfriado. Bom, olha que bacana também o funcionamento de um balão, por exemplo. Como é que ele é possível ele subir, né? Ele flutuar, a densidade do ar lá dentro, porque é aquecido, a densidade do ar fica mais baixa do que a de fora do balão. Por isso a gente nunca vai ver balão ao meio-dia no verão. Por quê? Porque é difícil você conseguir fazer um ar quente mais, ou seja, menos denso do que o ar de fora. Então não tem como a gente ver um balão flutuando no verão, num dia que é ao meio-dia. Sempre o balão vai estar nas horas mais frias do dia, que é a parte da manhã. Engraçado também falar que a presença de solutos altera a propriedade, inclusive a densidade de um solvente, no caso a água. Olha o encontro dos rios aqui, Rio Negro e Solimões lá. Por que eles não se misturam durante um longo percurso As assim? densidades são diferentes, esse eu sei. A densidade, e o que mais que é diferente? Tá ali no slide, ó. E o que que muda a densidade nesse caso aí? Pode ser a temperatura e também pode ser o que tem dissolvido. Olha a diferença dos dois rios. O Rio Negro aqui, né, já não preciso nem dizer qual é, tem uma quantidade grande de ácidos orgânicos provenientes da decomposição vegetal. E também a temperatura é um pouco mais elevada do que o outro rio, 28 graus em média. E a velocidade desse rio é 2 km por hora. Enquanto o outro rio, além dele ter mais sedimentos, né, a cor da água é mais fria, porque ele flui por debaixo da Cordilheira dos Andes, a Eu temperatura sabia média porque. Esse eu sabia porque eu tenho um amigo que mora em Manaus e ele falou isso pra mim. que legal. A temperatura média é 22 graus, portanto mais fria. Portanto, qual a água que é mais densa, assim, em questão da temperatura? A água aqui marrom ou a água mais escura? Qual água seria mais densa segundo a temperatura? Mas de. Temperatura. Tá, agora. Lembra das moléculas? Quando a temperatura vai baixando, as moléculas não tendem a o quê? Se aproximar. E aí? Eu acho que o mais quentinho aí é o negro. Isso, mais quente, 28 graus em média. Então a água dele seria mais densa ou menos densa do que o outro rio, Rio Solimões? Menos. Seria menos. Quanto ao aumentar a temperatura, vai também aumentando a densidade, porque o volume vai aumentando. É como se estivesse a gente falando agora de dilatação. Então vai dilatando, as moléculas vão se afastando e o volume aumentando, a densidade diminui. É uma guerra entre os dois quem vai passar.
Aí eles vão acompanhando, chega uma hora que as substâncias vão se misturando, as temperaturas vão se igualando e aí eles se misturam. É incrível que tem experimento, né? Uma coisinha agora que é possível deixar, por exemplo, o leite e café sem se misturar. Inclusive água quente e água fria sem se misturar também, se uma tiver de uma cor e a outra tiver com outra cor de corante. Isso é uma coisa que dá pra gente ver. Falando em substâncias que são dissolvidas e alteram a densidade, a gente não tem como lembrar do Mar Morto. Olha só, uma moça ali lendo sua revista ali e flutuando. Por quê? Porque ela tem capacidade de flutuar, tem um grande conhecimento técnico de natação? Não, é porque a água do Mar Morto é elevada em concentração de sal. O que resulta então na densidade? A água do Mar Morto é muito densa ou pouco densa? É muito denso por Muito causa denso. do sal. Uhum. Por isso que nós boia. Devido à alta concentração de sal. Olha algumas rochas perto ali, ó, como é que fica super saturada de sal ali. Muito bem, então Parece uns blocos, não, muito sal mesmo. a presença de solutos, assim como a temperatura, também altera a propriedade do solvente, no caso, a Literalmente esse densidade. mar é morto, né? Porque ele não tem nenhum peixe. Difícil, peixe não. Tem algum tipo de bactéria que conseguiu sobreviver naquela alta salinidade, mas vida não. Agora eu vou passar um pouquinho a bola para a Andresa. Bactéria Opa, fortinha. Esqueci de ligar o microfone. Então lá, e falando dessa propriedade então de temperatura e quantidade de sal na água, é que a gente tem a nossa manutenção da vida marinha, né? Porque por conta dela acontece a circulação termoalina ou termossalina, como também é falado. Então, o que que acontece? A água, aí no caso dos estados do gelo, dos polos, elas tendem a descongelar, por exemplo, no verão, né? Boa parte ali. E ao descongelar, como o Luiz já falou, por conta da temperatura, elas tendem a baixar, né? Quando elas abaixam, então, a água que está embaixo, um pouco mais quente do que ela, tende a subir e formando, então, as grandes correntes. Então, o que a gente pode ver nesse desenho é que o fluxo de água, então, ele percorre por baixo e depois ele vem por cima. Então, as águas quentes, elas acabam se movimentando. Esse movimento, gente, ele permite tanto aí a mistura desses sais minerais da água, como também a oxigenação da parte bentônica dos oceanos, né, que é a parte aqui de baixo. Por quê? Porque quando essa água fria, ela acaba baixando, ela leva oxigênio que geralmente não tem na região bentônica, né? Então, com isso, ela consegue manter o equilíbrio, tanto de sais minerais entre os diversos oceanos que a gente tem, vocês estão vendo esse trajeto. Esse trajeto, ele é lento e gradual, tá? Lembrando que é mais ou menos a velocidade de 1 centímetro por segundo, porém, são essas correntes que mantêm a vida marinha aí devido à oxigenação e também mistura de sais minerais nos oceanos. Então, não faz uma parte, né, um oceano às vezes muito quente, ele não vai ficar muito quente, porque vai ter um equilíbrio térmico entre essas águas, então ele não vai ficar muito quente e o outro muito frio, né, devido a essa corrente que é formada. Sem falar que essas correntes, elas são cruciais para o desenvolvimento dos seres vivos, né? Então, por meio dessas correntes também que vai propiciar um melhor local para a reprodução, que geralmente são águas mais quentes, então é um norte para aquelas espécies, para elas terem o ciclo de vida delas, tá? Aonde que elas vão buscar determinado alimento que elas preferem, então elas conseguem, vamos dizer assim, saber aonde procurar por meio dessas correntes aí, que às vezes são um pouco mais quentes e as outras são um pouco mais geladas, tá? Tudo bem, Luiz? Pode passar? Bom, mas será que a flutuação dos peixes tem a ver com a densidade? O que vocês acham? Peixe flutua? Flutua. Quando morre, flutua. E aí, gente? O que vocês acham? Eu nem sabia Quando que eles peixe morrem, eles flutua. começam a inflar, né, professora? Todos os gases não fazem ele flutuar? Então, lá, ele tem mecanismos que fazem ele flutuar e tem mecanismos que fazem ele afundar quando ele quer também, tá? É a Então, nadadeira, não é? também, são N fatores. Então, nos peixes ósseos, que é esse que eu estou mostrando para vocês, eles têm uma estrutura chamada bexiga natatória. Luiz, mostra para eles onde que está a bexiga natatória. Cadê? Ó, tá vendo? Uma bolsinha ali que ela fica
um pouco abaixo da coluninha dele vertebral. Todo mundo acha que já comeu um peixe aqui, né, Foi da lim- espinha, então fica um pouquinho abaixo da espinha, Alguém tá? limpou o peixe, viu uma bexiguinha dentro assim, não falou, olha, uma Então é tipo bexiguinha de dentro. um balão. Isso, parece Isso. Então, o que que ele faz? Toda vez que ele necessita, por exemplo, ir um pouco mais para a superfície, ele vai encher essa bolsinha. Fala assim, nossa, professor, mas como que ele enche se ele está debaixo d'água? Através das reações gasosas da água. Ele vai retirar, por exemplo, o oxigênio, né, da água por meio das suas brânquias, né? Vai passar esse oxigênio para a circulação sanguínea dele, e da circulação sanguínea ele consegue concentrar e inflar essa bolsinha. Quando ele infla essa bexiga natatória, ele consegue ir para a sua superfície. Mas ele consegue ir de uma maneira para outra? Não. Ele também tem que ir por tempo devido à pressão, tá? Porque a pressão, ela pode fazer com que gases dessa bolsinha escapem e vão para o sangue dele e ele acaba morrendo se for muito rápido. É a mesma coisa que acontece com o nosso corpo. Quando a gente está mergulhando, por exemplo, uma estratégia dos mergulhadores é você mergulhar na profundidade, estacionar, nadar um pouco naquela altura, depois você desce mais um pouco, nada naquela altura até o seu corpo se habituar à pressão, porque quanto mais baixo você for, maior vai ser a pressão dentro do seu corpo, tá? Eu lembro que tem um peixe que tem pulmão. Tem peixes pulmonados. Geralmente A os peixes maioria de deles. couro, né? Exatamente. Bagres tem. É. Então lá, pessoal. Giraboia o nome. Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Quando a gente está mergulhando, né, voltando lá no mergulho, e a gente sobe muito rápido, porque da mesma forma que a gente desce para algumas profundezas, com aquele mergulho profissional que a gente fala, na hora de subir, a gente também tem que subir lentamente. Então, sobe um pouquinho, nada naquela altura, até seu corpo se habituar àquela pressão, e vice-versa. Então, você vai paraninho por etapas até chegar na superfície. Se nós, Estoura seres humanos, tudo. exatamente, mas por que que estoura? Ó, vou explicar por que agora. Se a gente pegar e nadar tudo de uma vez só, subir ou descer de uma vez só, os gases que estão sendo transportados pela nossa corrente sanguínea, eles se desprendem das nossas células e com isso vai acabar entupindo as nossas veias, por isso que vai estourando todas as nossas veias, que fala que estoura tudo, tá? É aí que estoura tudo, tá? Então, por isso que a gente tem que ter essa calma. E os peixes também têm esse tipo de Mas, professora, comportamento. por que vai no ouvido Então a gente primeiro quando morre. isso acontece? Porque o ouvido é a parte onde ele vai sentir mais a sua pressão, né? O órgão a qual ele vai fazer o balanceamento Dá entre pra a ver pela pressão piscina externa isso. e a pressão interna do seu corpo, tá? É ele que vai fazer esse equilíbrio, é como se ele fosse um identificador do meio, tá? É o meio onde ele vai identificar onde que você está indo e o que, que o corpo precisa fazer para habituar o seu organismo naquela nova condição. Tá? Ele que vai Entendi. captar esse estímulo do meio, tá? Por isso que quando a gente está, por exemplo, descendo o nível do mar, né, que a gente mora em cidades um pouquinho, com uma altitude um pouco maior, a gente desce, às vezes tampa o ouvido, né? Parece que entope tudo, ou quando vai andar de avião, embora eu nunca tenha andado, mas é a mesma situação. Enfim, a Dessa eu gente não tem essa sabia. questão. Oi? Dessa eu não sabia que o ouvido era meio que um Você termômetro pra nunca densidade. Como Você se já fosse foi um na termômetro. praia, Isadora? Não. Ah, e daí fica complicado, que você desce a serra, não sabe a dor de ouvido que dá. É por conta da pressão que ela vai mudando, tá? Então, o seu corpo, ele leva um tempo. Então, é sempre bom a gente pegar e tá, por exemplo, engolindo saliva ou mastigando chiclete, né? Porque a gente vai mudando essa estrutura e com isso o ar ele vai entrando e vai habituando a pressão no nosso organismo conforme a pressão ambiental, tá? Então, é uma dica aí. Bom, então, os peixes ósseos, a maioria deles tem essa bexiga natatória, mas todos os peixes vão ter essa bexiga natatória? Não. Não, né? Então a gente tem aqui, por Acho exemplo, que os pulmonares não. o atum, na verdade, a bexiga natatória, ela é independente do pulmão, tá? Ela é uma estrutura só para facilitar o peixe ir um pouco mais à superfície ou afundar. Então ela não tem nada a ver com a questão da respiração dele, tá bom? Só que por meio da respiração dos gases que entram no sangue dele que ele vai conseguir inflar e murchar, vamos dizer assim, como se fosse uma boinha essa bexiga Baiacu. natatória. Oi? E o baiacu? O O baiacu baiacu, ele não se incha infla por com ar, ele infla com água. Ele vai engolindo água até ficar bem estufado.
Isso, e também é um mecanismo de defesa dele, tá? Foi tua piada, eu pensava que ele achava com ar. Então, na verdade, ele se infla por meio da água e é um mecanismo de defesa dele, tá bom? Tudo bem? E tem gente que come baiacu, bando de doido. Tem veneno ainda por cima. Então vamos lá, gente, para a gente dar tempo aqui, senão vocês começam a sair e deixa a gente a ver navios, ó. Então lá, os tubarões, vou falar do atum primeiro. O atum, ele não tem essa bexiga natatória e nem tem o mecanismo dos tubarões, que são peixes aí cartilaginosos que a gente fala, tá? O atum, no caso, o meio de flutuação dele é por meio das correntes marítimas. Então, você lembra que a gente falou por conta da água fria ser mais densa, então ela vai para baixo, para as regiões betônicas. Então, é essa corrente que vai fazer ele ir um pouquinho mais acima, um pouco mais abaixo. Então, e é a força da nadadeira. E ele perde muita energia para fazer isso, tá? Porque é por meio do corpo dele. Quem tem a bexiga natatória, ela, no caso, economiza energia, porque ele não precisa o tempo todo, né, utilizar suas nadadeiras para conseguir flutuar ou afundar, né? Já os tubarões, que são os peixes cartilaginosos, eles não têm a bexiga natatória, porém eles apresentam fígado. Luiz, coloca uma canetinha no fígado para eles verem. Esse fígado, ele pode chegar até 25% do tamanho desse tubarão, tá? E como que ele funciona? Ele funciona um pouquinho ao contrário da bexiga natatória, né? Então, de vez ele usar o gás, ele vai usar, no caso, óleos, tá? Então, o que acontece? Quando ele precisa ir para a superfície, o corpo dele já produz óleos naturais, que nem o nosso, que produz o colesterol, tá? Então, o corpo do tubarão, ele também vai produzir óleos, e esses óleos ele encaminha para a corrente sanguínea, ele distribui no corpo dele. Dessa forma, o corpo dele fica menos denso e vai para a superfície quando ele necessita. Quando ele precisa... Nossa, Quando tubarão morre tem também. fígado, velho. Isso, daí quando ele necessita afundar, o que ele faz? Ele retira esse óleo da corrente sanguínea dele e joga todo no fígado, porque daí O óleo concentrando banha na ali água, né? fica mais denso e daí ele vai acabar, no caso, afundando, tá? Então é Tubarão é nesse canibal, mecanismo. cara? Oi? Tubarão é carnibal? Tem gente que fala que é. É carne o quê? Canibal. Carnibal. Canibal? Ele é. Eu Algumas acho que é. uma espécie ela pode comer o filhote da outra, né? Então eles atacam muito filhotes às vezes, Da mas própria não também. são todas, não são todas, tá? É uma espécie ou outra. Oxe, o Tudo que bem, gente? filhotinho fez pra ele, cara? Então, lembre-se aí que a questão da densidade, nos peixes ósseos, a gente utiliza os gases, tá? No caso dos peixes cartilaginosos, utiliza o óleo. Então, para ele flutuar, ele tem que espalhar aquele óleo no corpo dele para ficar menos denso. Quando ele precisa afundar, ele vai juntar esse óleo todo no fígado, num órgão só, deixando o corpo dele mais denso, o que permite ele ir para as profundezas. Ah, e outra coisa, os diferentes tubarões, eles estão em habitats diferentes. Uns ficam mais profundos nas regiões bentônicas, outros mais na superfície. Aqueles que ficam na superfície, eles vão ter a quantidade de gordura no corpo deles vai ser muito maior do que aqueles da região bentônica, porque como ele vive nas profundezas, ele não precisa ter tanto óleo para ele flutuar, certo? E aí para a superfície. Tudo bem, gente? Pode passar, Luiz. A gente tem exemplo da densidade de alguns materiais, por exemplo, aqui leite, alumínio, diamante, chumbo e mercúrio. E olha que legal, com base nessas densidades, se você tiver 10 centímetros, aqui era para ser 10 centímetros cúbicos, esqueci ali o 3, de cada um desses materiais, qual ocuparia na verdade era para ser 10 ml, o volume 10 ml, né, os centímetros cúbicos, qual ocuparia menor volume? Na verdade, aí foi errado. Aqui no caso que seria assim, 10 gramas de cada. Deixa eu tentar consertar aqui rapidinho, olha só. Aqui se tivesse uma massa de 10 gramas de cada, qual ocuparia menor volume? O que vocês acham? 10 gramas, mesma massa, todos mesma massa. Qual ocuparia menor volume? Chumbo. Leite integral, acho. O menor volume? Não, mercúrio. Porque o mercúrio é o que tem a maior densidade, então. Então 10 gramas dele seria um volume pequenininho, Uma bem, gotinha.
bem pequenininho. Uma gotinha. Bom, essa é a relação, né? Desculpa pelo erro ali, que a gente esqueceu, eu esqueci de alterar. É que se você tem uma mesma massa de materiais diferentes, aquele que tiver maior densidade vai ter o menor volume, porque exatamente o que o Haroldo falou no início, são relações inversamente proporcionais. Aqui, pessoal, uma questão aqui rapidinho para vocês tentarem realizar. Ó. Tem 3 líquidos, A, B e C, e as densidades deles ali, água, benzeno e cloroforme. Com base nas densidades da tabela e também na ilustração da proveta ali, vocês conseguem identificar qual é a água, qual é o benzeno e qual é o cloroforme? A água que tá no meio. O cloro, sei lá o que, tá no... É o C. E o Cloroforme. benzeno. Então, você com base na densidade do clorofórmio, que é 1,53, é a maior densidade que tem ali? É. Então ele ficaria na parte inferior, na parte baixa ali do recipiente. É o C. É o C. Todo mundo Aí o concorda? benzeno O benzeno é o menos é o denso ou A. mais denso? O benzeno é o menos denso ou mais denso? Menos denso. Menos denso. E aí, então ele ficaria na parte De cima. E a Isso. água é o neutro. Muito bem, a água ali é a substância mediana, ficaria no meio porque a densidade dela também é intermediária. Né? Muito bem, pessoal. Ficaria BAC. Você acha que a substância BAC seria, no caso daí, a água, né? O benzeno, a água e o cloroforme, se fosse pelas iniciais do nome, né? Isso. Isso. Muito bem. Bom, isso aí resulta também naquele famoso experimento torre de líquidos, ó, líquidos immiscíveis com densidades diferentes. Olha, forma esse fenômeno bacana aí que a gente já viu aí e também já fez. Por exemplo, tem até óleos, né? Que é produto da natura, aquele óleos, os óleos e tal, que eu já vi aluno falando já aqui, que não se misturam e ficam separadinhos lá. Pessoal, a proposta experimental que a gente vai passar para vocês, vamos passar depois, o Haroldo gentilmente cedeu aí uns prints de um livro que ele tem de experimentos lá, dá para um dia a gente pedir o livro completo para ele tirar foto para nós. E esse aí é o resgate submarino, a gente vai passar nos grupos a proposta experimental para vocês realizarem na casa e depois mandar foto e vídeo para a gente lá através do formulário ou no WhatsApp do professor da prática experimental de vocês. Isso, já tá lá nos Eu não grupos, sei tá, qual é gente? uma Já professor postei. de prática. Aí eu mandei. Qual série? Primeiro C. Primeiro você sou eu, Isadora. Tá bom. Mas se mandar para mim, pro Luiz, também não tem problema. Mandando é o que importa. A gente mandando é o que importa. Eu sou do Tá? primeiro C, segundo C e segundo D, tá bom? Tá bom. Então lá, gente, o roteiro já está no grupo do WhatsApp de vocês, é só vocês acessarem lá, tá em PDF. Se não abrir PDF, vocês podem me pedir que eu mando no Word, enfim, tá? Faça o passo a passo, analisem bem como que funciona cada uma, tá? Assim, professora, mas eu não tenho aqueles materiais. Na internet está cheio de meios de fazer o mesmo experimento com outros tipos de materiais, veja o que é mais viável para você, tá bom, gente? Usem criatividade também, pessoal. Isso, registre aí cada etapa, né? Filme, fotografe, e daí na hora que vocês forem enviar para a gente por meio do formulário, ainda tem algumas questões lá, então é importante vocês abrirem o formulário para responder e também para enviar já esses arquivos. Então, primeiro faça o experimento, registre e depois manda esse registro para a gente por meio do formulário, tá? E tem algumas questõezinhas lá, alguma pergunta. E como desafio, você vai passar aí, Luiz? Uhum. Então, hoje a gente falou da densidade como desafio, então a gente está propondo para vocês buscarem novos experimentos que falem também sobre a densidade, lembrando sempre a partir da possibilidade do que vocês têm na casa, tá, gente? Tá? E filme e envie para a gente para compor a nossa aula da semana que vem, tá bom? A gente conta muito com a participação de vocês. Depois a gente vai mandar o formulário. Já está lá o formulário, aliás, no Já grupo está lá, lá. o link do formulário já tem todo o material lá no WhatsApp lá da sala. Qualquer dúvida das questões vocês podem nos enviar. Também sobre a leitura, acompanhamento lá do roteiro experimental, podem também tirar dúvida com a gente. Beleza? Ok. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não? Então, nos despedimos daqui.
Um beijo, obrigada por vocês estarem com a gente. Tchau, tchau. Obrigado, turma. Tchau, Boa Deus tchau. abençoe, semana para professores. vocês. Tchau. Obrigado, bom final de semana. Fiquem com Deus, cuidem-se. Tchau, Se tchau, cuidem, galera. hein? Se cuidem. Tchau. Fiquem em casa e façam experimento. Vai ser o nosso bordão. Fique em casa e faça experimentos. Faça experimentos em casa. É bem isso. Opa, vai tentar. Isso é bom.